Oi, gente! Então, estamos aqui para mais uma aula de geografia. Então, a gente está dando início à aula de geografia do segundo bimestre, tá? Por isso que eu coloquei a aula 1 aqui, porque a aula 1, a gente está partindo do segundo bimestre, ok? Então, a geografia na página 42. O primeiro bimestre a gente trabalhou sobre moradia e a gente vai dar continuidade, porque ela é bem longa, então, mesmo que seja no primeiro bimestre, ela vai dar continuidade para o segundo, certo? Então, a gente tem aqui, página 42, essa atividade. Certo? Página 42. De acordo com as características abaixo, identifique os tipos de moradia, ligando os textos à imagem. Então, você vai precisar de ajuda, né, na leitura dos textos, e você vai identificar, conforme a pessoa vai lendo para você, você vai olhando na imagem para identificar de qual moradia se trata. Então, vamos lá? Então, a professora vai começar a ler um por um, tá? Este, até o último aqui. Os indígenas fazem suas ocas com palha e barro. Então, você vai estar ligando a imagem correspondente ao texto que a professora lê. Abaixo. Nas cidades, a maioria das construções é de cimento e tijolo. Então, você vai procurar ali uma moradia que fale sobre isso. Próximo. Quem mora perto de florestas constrói casas de madeira. Então, procure uma floresta ali, que tem uma casa. As palafitas são casas feitas de estacas em lugares alagados. Abaixo. Pode ser vista no campo, feita de ripas de madeira ou varas cruzadas de barro. Próximo, o último. Quem vive nas regiões geladas constrói casas de gelo, os iglus. Então, aqui a gente consegue observar as diferentes moradias, né? A gente sabe que, dependendo do lugar e da condição financeira da pessoa, a casa ela vai ser de uma maneira ou de outra. Aí na página seguinte, na página 43, está falando assim: a construção de uma casa. Para construir uma casa ou qualquer outro tipo de moradia, é necessário contratar profissionais qualificados para essa atividade e utilizar materiais adequados, como cimento, areia, madeira, brita, ferro, tijolo, telha, palha, etc. Então, dependendo da moradia, vai utilizar esses tipos de materiais, né? Então, a gente tem ali uma casa, tem um prédio, tem ali cimento, pedra, areia, palha. Então, olhando para a sua casa ali, você pode estar observando, ela é feita do quê? De madeira, tijolo, foi utilizado prego, foi utilizado cimento, né? Vai depender. Agora vamos conhecer alguns profissionais que trabalham na construção e suas funções. Então, para poder construir uma casa, existem os profissionais adequados para isso, porque não é qualquer pessoa que consegue levantar uma casa com segurança, né? Porque se você constrói uma casa de qualquer jeito, além de ficar feia, ainda ela pode ficar perigosa. Então, para isso existem os profissionais. O engenheiro. Quem é o engenheiro? Engenheiro, ele faz os cálculos da estrutura. Que tamanho que vai ser, vai aguentar a estrutura, o peso da laje, do teto, né? Que tamanho que vai ter, o que tem que usar, que tipo de material que seja forte para poder utilizar nessa casa. Então, ele vai fazer todos os cálculos para juntar tudo e na hora de montar a casa ser segura. E tem o arquiteto.
O arquiteto é o que faz o desenho da casa, né? Então a pessoa chega lá e fala, eu quero uma casa com 2 quartos, banheiro, cozinha, grande, pequeno, vai falar o que quer mais ou menos e o arquiteto vai desenhar a casa que a pessoa está imaginando. Para que daí, a partir daquele desenho, o engenheiro e as outras pessoas consigam trabalhar e montar a casa conforme o cliente pediu. Página 44. Aí nós temos outros profissionais, né? Na página 44. Serralheiro. Então, serralheiro é aquele que coloca as portas de ferro. Pode colocar a janela, aquelas grades na janela, pode fazer o portão. Então, tudo que é ligado a questões de materiais de ferro, quem trabalha é o serralheiro. Mestre de obras. Fiscaliza e ordena o trabalho. Então, vai ser aquela pessoa que vai contratar o pessoal e vai falar, você vai fazer isso, você aquilo, tem que ser feito isso, ele vai olhar a planta e vai trabalhar conforme está dizendo a planta. Então, ele que vai ficar orientando para que as pessoas trabalhem da forma que é necessário. Pintor é a pessoa que pinta, né? Ele vai fazer toda a parte de pintura, tanto fora quanto dentro da casa. Marceneiro. Marceneiro coloca as janelas, faz a armação de telhados. Então, com relação à madeira, ele que trabalha com a madeira. Encanador. O encanador é responsável pela instalação hidráulica. Então, é ele que vai instalar toda a questão lá de canos, de chuveiro, de banheiro, da cozinha. Todo o encanamento fazer com que a água da rua chegue à casa e que a água da casa vá para o banheiro, para a cozinha, para várias partes da casa que precisa de água. E o eletricista é aquele responsável pela instalação elétrica. Ele que vai fazer a montagem lá de luzes, das tomadas, então ele vai trazer a energia que está lá no poste, ele que vai ser responsável de espalhar luz e tomadas, eletricidade por toda a casa, certo? Tem um aqui que a professora não falou e não vi, mas é o pedreiro, né? É aquele que vai colocar a mão na massa, vai fazer a massa, bater, colocar os tijolos um em cima do outro, certo? Então, esses são os profissionais que normalmente trabalha na construção de uma casa. Então, para você ver que não é fácil construir uma casa, né? Olha o tanto de profissionais que é envolvido na hora da construção. Por isso que construir casa também não é barato. Então, a gente viu alguns profissionais e agora a gente vai fazer uma atividade, página 45. Na página 45 está falando o seguinte: os materiais de construção, os materiais da construção das moradias vem da natureza. A areia vem da natureza, a madeira vem da natureza, o vidro vem da natureza, o barro. Por isso é necessário ter honestidade e consciência na hora de utilizar cada material para não prejudicar o meio ambiente. Observe então as imagens das moradias e faça a correspondência com o tipo de material utilizado na sua construção. Então, nós temos aqui a página 45, certo? E você vai observar ali. A gente tem madeira. Qual casa é feita de madeira? Palha, pedras, tijolo, vidro e cimento. Esse aqui, gente, é gelo, tá? Então, você vai realizar, vai colocar um número correspondente, tá? Aqui a gente tem aqui, ó, que ela é feita do quê? Número 1, então você vai procurar aqui onde você vai colocar o número 1, certinho? Então, essa foi a aula de hoje e até a próxima, tá, gente? Tchau!